Você foi a um ortodontista e ele falou que o seu caso era cirúrgico, ou seja, você tem que fazer uma cirurgia ortognática para resolver o problema da sua mordida. E aí você foi buscar opinião em outro colega, falou que não era uma cirurgia ortognática, então esse vídeo é para você. Eu me chamo José Ritz, eu sou ortodontista, tenho mais de 3.000 casos tratados com Invisalign e mais de 2.000 casos tratados com ortodontia fixa. São aí quase 5.000 tratamentos de ortodontia. Nesse vídeo eu vou mostrar para você quais os critérios que eu utilizo para dizer se é um tratamento cirúrgico ou se não é um tratamento cirúrgico. Esse vídeo eu estou fazendo que eu recebi uma pergunta super legal em um dos vídeos que eu tenho que eu tratei um paciente que era um caso cirúrgico, mas eu tratei ele apenas ortodonticamente, ou seja, eu só movimentei os dentes e não precisou fazer cirurgia. Então eu decidi fazer esse vídeo para responder a pergunta que eu recebi. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que, se for bem simples, eu já coloco lá, senão eu faço também um vídeo para te mostrar. Então, são 3 coisas que eu vou avaliar nos meus pacientes para ver se ele precisa ou não fazer a parte cirúrgica. Primeira coisa, uma análise facial do meu paciente. Olhar o perfil, se o meu paciente ele precisa uma mudança, aquelas pessoas que têm o queixo muito para frente, por exemplo, o Cássio do Corinthians, uma pessoa que tem o queixo muito para trás, como o Noel Rosa, existe... se eu quiser mudar o perfil desse paciente, eu só vou conseguir fazer cirurgicamente. Então, primeira coisa é a análise do perfil. Pois a mordida do paciente, que a gente chama de oclusão. Tem mordidas que a gente consegue melhorar só movimentando o dente, tendo que tirar um dente, outro dente, e outras que apenas com cirurgia. Eu vou mostrar um caso assim aqui que vocês vão ver, ele vai ficar bem claro para vocês. São custo-benefício. Tem vários benefícios que uma cirurgia pode trazer. Vou começar mostrando o planejamento de um paciente que ele tinha um perfil legal, uma mordida que poderia ser resolvida ortodonticamente, ou seja, só movimentando o dente, mas o que ele queria? Ele queria avançar o queixo dele. Ele tinha uma queixa estética. Então eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo do planejamento. Então é um paciente que ele tem uma mordida que não está muito bem encaixada aqui do lado direito, mas eu conseguiria resolver isso tranquilamente com ortodontia. Mas ele é um paciente que o que ele queria? Ele queria fazer um avanço da mandíbula dele. Então esse foi um planejamento para que ele usasse aparelhos antes de fazer uma intervenção cirúrgica. E agora eu vou mostrar para vocês um caso bem mais interessante, bem mais legal, onde fica claro, esse é um paciente que é um tratamento cirúrgico. O ideal seria fazer uma cirurgia dele e eu vou mostrar o porquê disso. Mas o paciente, ele não queria operar. Então, o que é importante nesse caso? É um caso onde a gente teria alguns benefícios com a cirurgia, mas, ao mesmo tempo, era possível fazer o tratamento ortodôntico. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O paciente, olha só a diferença dos dentes de cima para os dentes de baixo. Isso é o que a gente chama de uma mordida cruzada, tá? Quais foram as opções que eu dei para o paciente? Aqui vocês veem que o dente está torto, mal posicionado e a parte inferior muito avançada. Esse paciente, como eu falei, ele não queria operar. Eu conversei com ele, eu falei de todos os benefícios, ele falou, doutor, eu não quero operar. E aí o que é legal do Invisalign, para quem está em dúvida se dá para operar ou não dá para operar? Eu vou simular antes. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O que eu falei para o paciente? Vamos fazer o seu planejamento, vamos simular o seu tratamento e se der certo na simulação, vamos fazer. Por quê? Porque nós, ortodontistas, a gente também tem dúvida. Um caso como esse, eu não tinha certeza se eu ia conseguir realizar esse tratamento da forma que eu estava imaginando. E aí o software, ele me ajudou a
ver se o que eu estava pensando, o que eu estava planejando, efetivamente ia acontecer. Então, a gente tirou 2 dentes, tirou também o dente do siso, teve que empurrar os dentes do fundo para trás, tirar um dente e puxar os outros dentes para trás. Então, vamos olhar aqui desse outro lado. Mesma coisa. Puxa os dentes para trás. Esse paciente também usou elástico, tirou 2 pré-molares inferiores, que são esses dentes aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou com as fotos, né? Uma imagem vale mais do que 1000. Então aqui vocês podem ver a parte real, como os dentes eram tortos, e aqui quando a gente resolveu o caso desse paciente. Então esse é um tratamento, pessoal, onde eu, como ortodontista, o que eu queria? Eu queria que o paciente tivesse uma boa mordida no final. Claro, com a questão estética ela é importante, mas era importante o quê? Que a boca do paciente funcionasse quando o tratamento terminasse. Eu fiz a simulação, funcionou. Não era um movimento absurdo, quase impossível de se fazer com o aparelho. E eu falei para o paciente, ok, dá para fazer, vamos tratar. E agora eu vou mostrar um caso para vocês. Quando eu falo sobre relação custo-benefício, a cirurgia ortognática ela vai trazer um benefício da mordida, vai trazer um benefício estético e pode trazer outros benefícios. E esse caso é um exemplo. É uma paciente que ela é uma paciente bonita, ela tinha o queixo para trás, mas isso não incomodava ela. E ela tinha uma questão, ela dormia muito mal, ela respirava muito mal. E cirurgias ortognáticas, quando a gente põe o queixo para frente, a gente aumenta o espaço de via aérea superior e o paciente o quê? Ele consegue respirar melhor. Então tem muitos casos, paciente com apneia, com ronco, que a gente vai ter um outro benefício. Não apenas a mordida, não apenas a estética, mas a gente pensando em qualidade de vida e um pensamento em longo prazo. Vocês vão ver que o caso, como ortodonticamente falando de movimentação, ele super tranquilo. Aqui, a paciente tinha uma diferença do de cima com o de baixo. Ela tinha um avanço, na verdade, o queixo dela para trás. Como eu falei, não incomodava ela. Aqui é um preparo, são movimentos antes da cirurgia e esse movimento para frente da parte de baixo é uma simulação da cirurgia. Então vocês veem aqui, na parte de baixo, a paciente usou 14 aparelhos, foram 14 semanas de aparelho ortodôntico antes da cirurgia. Então assim, para finalizar, o que eu falo para vocês, existe uma regra clara? Não, não existe uma regra clara. Existem essas avaliações, a questão do perfil, a questão do custo-benefício e principalmente a questão da mordida. E isso deve ser conversado com o seu ortodontista e com o seu cirurgião bucomaxilo. Tem pessoas que falam, tudo bem, eu opero, mas é importante que você entenda os benefícios. Qualquer cirurgia ela é invasiva. Hoje as cirurgias ortognáticas elas são super seguras. O pós-operatório é muito melhor do que era antes, mas mesmo assim é uma cirurgia, é uma decisão muito importante que deve ser tomada da forma mais segura possível. Se você gostou do vídeo, deixa um like no vídeo. Compartilha com um amigo, uma amiga sua que não sabe se faz ou não faz cirurgia ortognática para ajudar esse seu colega. E como eu falei no começo do vídeo, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, manda. For uma dúvida que eu preciso fazer um vídeo, eu vou gravar um vídeo e vou responder a sua pergunta. Muito obrigado, forte abraço.